boa tarde. Eu sei que essa hora, depois do almoço, dá uma certa preguiça, mas acho que nós vamos ter um debate bem interessante aqui, bem animado. E tivemos uma manhã com debates muito ricos, né? Economia azul, cidades verdes, e agora a gente vai falar um pouco de qualidade de vida para os cidadãos e mobilidade urbana. Eu recebi um pedido e eu vou cumprir para ser rigoroso no tempo. Então, eu queria convidar logo a nossa primeira panelista, Andréa Santos, por favor, para fazer a sua exposição. Você vai ter 12 minutos. Eu vou ter uma tolerânciazinha, mas se a gente puder, que é para ter espaço para as pessoas poderem fazer perguntas depois, no final. Tá? Andréa, seja bem-vinda. Bom, primeiramente, queria agradecer aqui ao André Esteves, né, o grande, enfim, idealizador e que vem a cada edição promovendo um evento cada vez melhor. Eu fico muito surpresa quando eu cheguei, eu adorei a arte criada, o espaço. Então, estão de parabéns toda a equipe aí do Onda Azul pela organização do evento Cidades Verdes, que já é um evento que, de fato, reúne aí os principais especialistas, pensadores, e a gente vê a casa cheia, e isso é muito bom. Bom, primeiramente, eu tinha até preparado uma apresentação, mas eu vou seguir trazendo aqui, talvez, aproveitando que eu sou a primeira, uma contextualização, né? O tema da nossa mesa trata justamente sobre a importância da gente promover essas cidades que nós tanto queremos, né? Cidades resilientes, cidades limpas, adaptadas à questão, principalmente, da mudança climática, para que a gente consiga, né, ter cada vez mais qualidade de vida. Então, entrando na questão que eu acho que é crucial, né, nós, da academia, nós trabalhamos muito, não só realizando estudos, diagnosticando os problemas das cidades, mas também propondo soluções. E essa é a parte importante, né? Então, a gente precisa sair do campo de estudos, identificar os problemas que já são recorrentes e conhecidos por todos nós nas cidades. Todo mundo aqui quer ter um transporte público eficiente, limpo, quer ter áreas verdes, cidade limpa, qualidade de vida. Quem não quer? Todos nós queremos. Então, quais são os desafios, de fato? Como é que a gente consegue transformar todo esse desejo, né, que as populações das cidades vêm, né, manifestando, de viver em cidades mais saudáveis? E aí a gente se depara, de fato, com os grandes desafios aqui, passando rapidamente. A gente tem a questão dos resíduos sólidos, plásticos. Então, a gente ainda tem, no Brasil, mais de 50% dos municípios ainda com lixões, né, a céu aberto. A questão do esgoto, que cada vez mais, quer dizer, as cidades, a gente vem tendo mais pressão, né, ou seja, a densidade demográfica aumentando, cidades adensadas, com todos esses problemas que a gente já conhece bem. Poluição do ar, principalmente pelo setor de transporte e indústria, a poluição sonora. Então, assim, para a questão de poluição sonora, a gente tem visto, né, que o estímulo ao transporte e à eletrificação ela ajuda a atacar um pouco essa questão de poluição urbana e poluição sonora, poluição visual, né, excesso de outdoors, luzes. Então, tudo isso, de fato, mexe com o ecossistema e a nossa vida no dia a dia. De fato, né, como eu falei, quando a gente pensa em cidade, nós temos alguns setores que são considerados setores-chave. Hoje a gente vai ter aqui colegas que são especialistas também no tema transporte, né? Então, perpassando aí pela questão da mobilidade urbana. De fato, a gente sabe que as nossas cidades ela vêm sofrendo uma série de impactos com mudança no uso da terra, né? Essa limitação do transporte, ou seja, a imobilidade, como a gente vem falando, de pessoas, fluxos de mercadoria, congestionamento, infraestrutura deficiente, né? Então, de fato, a gente precisa avançar nesse repensar das cidades. Então, isso perpassa por investimento, perpassa por recursos, né? A gente fala humanos e financeiros, uma gestão, uma governança adequada, transformar todas essas políticas, que nós até temos boas políticas, mas em ações, para a gente observar na prática essas transformações, e, de fato, monitoramento e transparência. A população ela precisa estar engajada desde o início, né?
na consulta, na tomada de decisão e na transparência desses investimentos públicos que são feitos nas cidades. Então, a gente vive, como eu mencionei, problemas crônicos que, de fato, a gente precisa atacar. Então, a gente precisa também discutir em cidades um novo modelo, né, de desenvolvimento pautado muito na economia circular. Nós temos discutido bastante novos modelos de negócio, por exemplo, para a questão do transporte, da eletrificação, pensar na segunda vida de bateria, né, como a gente tornar as cidades, né, mais smarts, no sentido de mais inteligentes, utilizando a energia da melhor forma possível. Basicamente, além do setor de transportes, né, vale destacar a importância do setor de energia. Então, não tem como nos afastarmos da transição energética urgente e justa. Então, de fato, a gente deve promover essas cidades de baixo carbono, não só cidades verdes, como cidades azuis, né, nessa nova economia verde e azul nas cidades. A indústria, transporte e energia, como eu falei, né, a gente precisa, de fato, ter as ações, ou seja, planos de mobilidade urbana, pensando num transporte de baixo carbono, numa infraestrutura mais adaptada. Outra barreira que a gente vivencia hoje é a questão da eletrificação, mais uma vez tocando, né, no assunto. A infraestrutura ela ainda é muito deficiente, então, a gente precisa avançar para promover um transporte limpo em regulação, recursos financeiros, né? A gente precisa, de fato, pensar certificação de bateria. Hoje a gente fala muito né, fazendo a conexão de energias renováveis, mas como armazenar essa energia, pensando nesse segundo uso. Isso tudo é muito importante, a gente precisa estar discutindo nas cidades. Então, saindo do tema mitigação, né, só para frisar aqui, que é tornar as cidades de baixo carbono, ou seja, mais limpas, mais eficientes na parte de energia e transporte, por exemplo, eu entro agora no tema adaptação, que é muito importante. Então, nós estamos vivenciando cada vez mais eventos climáticos extremos, mas cada vez mais eventos que são intensos, frequentes e estão acontecendo realmente numa velocidade que a gente até previa, né, nos cenários para final do século, 2050, e hoje a gente já se depara com um evento extremo atrás do outro, né? Então, uma onda de calor, eventos extremos de chuva, com inundação, essas fotos aí acho que trazem um pouco do desastre mais recente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso aqui, né? Quando eu falo lá do diagnóstico, como é que a gente vai adaptar as nossas cidades. E, de fato, precisa de política pública, investimento e conhecer as boas práticas que já vêm sendo implementadas no mundo, no âmbito de cidades. Então, a gente vem estudando na COP, né, como tornar o setor de transporte mais resiliente. Basicamente, resiliência perpassa por uma série de ações que podem ser consideradas ações de engenharia, mas também não engenharia, inclui a parte de governança. Então, a gente tem alguns conceitos interessantes que eu vou caminhar para o meu fechamento, falando das cidades esponjas. Então, nós temos um potencial gigante, né, de usar essas áreas, né, e planejar essa conexão da infraestrutura, né, verde com a infraestrutura cinza. Né? Você consegue trazer aí a questão de reter água e filtrar e reutilizar água de chuva, por exemplo. Né? Ajuda a atuar, principalmente numa fase onde a cidade vai vivenciar mais enchentes, inundações e alagamentos, a gente consegue reduzir. A China tem, de fato, liderado esse movimento, né, com várias cidades na China já utilizando esse conceito, implementando as ações de cidade esponja. Jardins comunitários, né, que são esses espaços urbanos em áreas, né, de cultivo coletivo. Isso também é uma essa é uma das iniciativas que ajudam a reduzir a pegada ecológica, né? A gente consegue promover alimentos locais, reduzindo, inclusive, a questão do transporte, a emissão de transporte. Um outro ponto também eu passei demais aqui, deixa eu ver se eu volto. Não. Um outro ponto é falar das zonas de baixa emissão, né? A gente fala muito em transporte, o conceito de ruas completas, ou zona livre de veículos, ou zonas de baixa emissão, também um exemplo de iniciativa que a gente pode pensar, né, em conectar essa intermodalidade. Tem um transporte ativo por bicicleta,
ter próximo a uma estação de metrô, uma área arborizada, convidativa, para que as pessoas possam caminhar. Então, eu acho, assim, eu tenho uma visão otimista. A gente já sabe que, tecnologicamente falando, a gente já conhece as tecnologias, temos conhecimento suficiente para implementar essas ações, mas o grande desafio é vontade, né, porque recurso financeiro também, muitas vezes, não falta. Eu acho que o fluxo financeiro ele é um pouco ineficiente. Então, dá para fazer, e é muito importante que todos nós aqui também possamos agir, pressionar, seja politicamente, na hora de votar, né, olhar se os candidatos estão pensando nessa transformação das cidades, se estão dedicados a investir num bom transporte público de qualidade. Então, com isso, eu queria agradecer, terminando com essa imagem aqui, de um exemplo de um projeto, né, de cidade esponja na China. Então, de fato, quem não quer uma transformação como essa, numa cidade linda como o Rio de Janeiro, que tem um potencial imenso de estimular a economia azul e a economia verde. Muito obrigada. Devolvo a palavra para você, Agostinho. Obrigado, Andréia. Obrigado pela apresentação. Eu gosto muito do conceito de cidade esponja. Obrigado pelo tempo. Você foi super rigorosa aí. Vamos ver se os seus colegas seguem o mesmo caminho. Richelle, agora é a sua vez, por favor. Boa tarde. Boa tarde novamente. Mais uma vez, falar um pouquinho do evento, né, o quanto que é importante para a gente estar aqui, falando um pouquinho de temas tão importantes. E aí, quando me foi... eu fui escolhida para falar sobre qualidade de vida do cidadão, eu fiquei muito feliz, que eu falei assim, a gente pode mostrar um pouquinho do que a gente acredita ser qualidade de vida quando relacionado ao que a gente trabalha, ao que a gente acredita que é o transporte público, quanto que o transporte público investimento em transporte público pode fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Bem, dentro do que a gente imagina, as pesquisas, isso aqui, eu trouxe essa frase, não precisa nem pesquisa para isso, mas eu quis trazer só para a gente trazer cientificamente. Pesquisas apontam que a mobilidade urbana precária afeta negativamente a qualidade de vida e o bem-estar e que são necessárias medidas para melhorar a malha urbana dos bairros para permitir aos moradores uma mobilidade urbana sustentável. Foi uma pesquisa que foi feita por universidades, a UNB, a URGS e a UFSC, e também a Universidade de Oxford, da Inglaterra. Então, mais do que provado, né, eu acho que a gente que se desloca todos os dias, a gente consegue ver e saber o quanto que o transporte, a mobilidade urbana boa, ela faz com que mude a vida das pessoas. E aí, trazendo um pouquinho ainda de uma pesquisa que foi realizada pela COP o ano passado, mostra o quanto que tem afetado o tempo perdido nos congestionamentos, tem afetado principalmente a saúde mental das pessoas. Então, a pergunta era, de acordo com o seu deslocamento, o tempo que você perde no deslocamento, a sensação no seu deslocamento afeta a sua qualidade de vida? Sim, eu tenho a sensação que afeta, ou não, eu não tenho a sensação de afeta. Ou seja, mais da metade dos participantes acreditam que o deslocamento ou o tempo gasto no deslocamento afeta a qualidade de vida. E aí foi, então, perguntado que tipo de sensação que essas pessoas sentem ao se deslocar, ao perder. Então, afeta o meu humor, afeta meu bem-estar mental, afeta o meu bem-estar físico, ou seja, 73% das pessoas sentem algum tipo de mudança no seu bem-estar físico e mental de acordo nos deslocamentos, devido principalmente aos congestionamentos. E tudo isso para quê? Né? Para que a gente precisa? O que poderia fazer? A gente pergunta, né, a COP lá perguntando para essas pessoas, o que poderia mudar essa sua sensação ou esse mal-estar que você tem sentido? Bem, aumentando a frequência dos veículos, tendo mais segurança, risco de assalto, por exemplo, melhorando a infraestrutura, reduzindo o tempo de espera ou menor tempo de viagem, limpeza. Então, uma série de coisas que a gente vai um pouco de acordo com o que a gente tem acreditado que mudanças em investimentos em infraestrutura.
Então, dentro de tudo isso, a gente só buscou um pouco a pesquisa, né, para confirmar e corroborar o quanto que a gente precisa qualificar para que mude a vida e, de fato, tenha qualidade de vida às pessoas. Como é que a gente precisa para qualificar, né? A gente, o tempo todo, lá na CEMOV, nós técnicos, e aí a Associação Nacional de Transporte Público, que eu trago um pouco dos dados nacionais também, a gente defende que não existe um único fato que pode mudar ou qualificar o sistema de transporte público. A gente brinca que é um combo. São várias coisas que podem e fazem com que o transporte pode ser melhorado. Então, dentro do que a gente acredita, dentro de todas essas opções, algumas delas, por exemplo, a priorização do transporte, a qualificação da infraestrutura, necessidade do investimento em pavimento e requalificação do ponto, a gestão da operação, né, mais oferta, tecnologia e inovação, dependendo da tecnologia, do veículo, tecnologia de pagamento, as políticas tarifárias, né, hoje, mais do que nunca, a gente já teve discussões dessas até em outros eventos do passado, a questão do subsídio, que depois da pandemia isso ficou mais do que claro, e mostrar que o passageiro sozinho não pode mais custear, é caro para quem paga e não custeia todas as necessidades que a gente precisa para um sistema de transporte público de qualidade, a questão da governança e, então, a sustentabilidade ambiental ela entra também dentro desse grande combo que a gente está falando. A gente precisa discutir a descarbonização, a mudança energética, e aí a gente também trabalha, a nível nacional, muito a mudança energética possível, aquilo que a gente consegue fazer dentro desse combo existente, desse combo que precisa ser feito ao mesmo tempo. Bem, e aí trazendo, como eu disse, alguns números nacionais, e o que a gente tem muito preocupação, e aí tem alertado muito os técnicos, e aí a gente alertado os governantes, o quanto que as pessoas estão deixando de usar o transporte público. E o fato de deixar de usar o transporte público, eu contribuo para mais poluição, porque, normalmente, o que eu troco são para veículos mais poluentes. A gente está vendo aí o crescimento absurdo do número de motos, né, com permissões de mototáxi, moto Uber, ou mesmo todos os aplicativos, e também o transporte individual sendo mais poluente. A gente tem até, depois, quem quiser visitar ali, a gente tem um carbonômetro que mede exatamente quanto que, ao utilizar o transporte público, eu estou deixando de poluir e emitir gases de efeito estufa. Então, se a gente mostrar essa pesquisa de 2024, comparar com a de 2017, 45% em 2017 utilizavam o sistema de transporte público, isso a nível nacional, e hoje, em 2024, 31% utiliza o transporte público, enquanto que o carro particular subiu, o APL se manteve, e o sistema de aplicativo, que antes, em 2017, praticamente não existia, era 1%, ele vem a 11% em 2024. Em 2024, o fenômeno das motocicletas por aplicativo ainda nem eram como é hoje, em 2025, então essa pesquisa ainda poderia ser maior ainda. Então, por que essa preocupação? Por quanto que a gente precisa também trabalhar com que as pessoas voltem a usar o sistema de transporte público, que, por si só, é sustentável. E aí esse gráfico também mostra o seguinte. Uma pesquisa feita com 21 cidades e regiões metropolitanas no Brasil, comparando 2019 com 2025, 2019 antes da pandemia e pós-pandemia. O que aconteceu com a demanda de transporte público por ônibus nessas 21 cidades ou regiões? Então, a média nacional, ela hoje está em 83%, ou seja, 17% a menos de pessoas são transportadas hoje do que em 2019, essa média nacional. Só que, se a gente olhar ali no gráfico, eu tenho 4 cidades que estão acima da média nacional, 2 acima da média, na projeção de demanda, e 2 que já superaram a média da pandemia. E todas as outras cidades abaixo da pandemia ainda. E aí, a ANTU, que é a Associação Nacional de Transporte Público, ela fez, então, uma análise dessas cidades, por que algumas cidades voltaram e têm 110% da demanda de 2019, por que outras ainda têm, como uma cidade ali, 40% da demanda de 2019, o que foi feito para a gente tentar, enfim,
conseguir descobrir ou mesmo tentar avaliar o que pode ser feito nessas cidades que faz com que as pessoas voltem para o sistema de transporte ou talvez nem deixem. E aí, analisando esse combo, né, que a gente fez, a NTU se propôs a listar uma dessas coisas. Então, ela listou 6 grandes grupos, né, tem desde reforço de oferta, ou seja, mudança no aumento do número de veículos, ou mesmo a reorganização de algum tipo de linha, ou mesmo um planejamento de redesenho de linha. Você tem toda a parte tecnológica ou de campanha de utilização, ou de mudança de meios de pagamento, política tarifária, as questões de tarifas mais baratas, tarifas módicas, subsidiadas, políticas de incentivo no final de semana mais barato, enfim, políticas diversas ao longo do caminho. E aquele último ali, a questão da infraestrutura, cidades que estão investindo massivamente na priorização, ou em corredores exclusivos, ou em faixas preferenciais, mas que tenham uma política de priorização. Então, dentre todos esses 6 grandes grupos, o que a NTU fez, dado aquelas leituras das demandas anterior? Ela olhou essas 21 cidades e ela começou a entender, para cada uma que tinha aquele percentual, o que tipo de política, dentro daqueles 6 grandes grupos, que tinham sido implantadas nessa cidade. E não só é coincidência, como, de fato, é aquilo que a gente acredita, que não existe uma única bala de prata, não existe uma única coisa que pode ser feita para que o sistema de transporte público recupere a demanda, ou mesmo tenha qualificação para que as pessoas voltem para o sistema. Então, são várias coisas que precisam ser feitas, várias coisas que precisam ser investidas. Então, se a gente olhar ali as 2 primeiras cidades que já ultrapassaram, né, então, são as 2 que disparam, né, em relação ao 3º lugar, são as cidades que, de todas as políticas que foram feitas, 11 delas foram feitas nessas cidades. Então, a mensagem não é à toa, investimento precisa ser feito em todas as ações precisam ser realizadas em todos os níveis, em todos os itens, governança, transparência, oferta, e a questão também da descarbonização. Porém, tem vários outros itens que a gente sempre vem montando. Então, de acordo com todos esses, só para encerrar um pouco, né, o que eu trouxe, dentro do que a gente acredita que é qualificação do sistema de transporte público e, consequentemente, qualidade de vida para as pessoas, eu trago essa foto. É uma foto de congestionamento severo, né, numa via do Rio, e, dentro de todos aqueles veículos ali, a gente tem alguns ônibus, e cada um deles com uma tecnologia diferente. Então, eu tenho um ônibus a hidrogênio, eu tenho um ônibus elétrico, eu tenho um ônibus a GNV, um a biodiesel, um a biometano, um HVO, eu podia ter N ônibus diferentes, com tecnologias diferentes. Mas, se eu falar em qualidade de vida hoje, quando eu faço uma pesquisa, e a gente tem essas pesquisas, o que as pessoas querem hoje é tempo de viagem. Então, não adianta eu ter todos esses ônibus parados no congestionamento e criar um congestionamento verde. Então, temos, sim, que fazer toda a descarbonização, toda a mudança energética, mas a gente tem que também lutar para que a gente possa melhorar e qualificar o sistema. Porque o fato de a gente trocar tecnologia, a gente não vai atrair ninguém para o sistema. Então, eu preciso, sim, ter uma faixa preferencial ali para que esses ônibus possam entrar. Eu tenho, sim, que fazer todo o sistema de manutenção de pavimentação. Eu tenho, sim, que investir em tecnologia. A gente tem que implantar equipamentos urbanos de ponto de parada, porque a viagem começa a partir do momento que eu saio de casa. Então, eu saio de casa, eu preciso ter calçada para chegar até o ponto de parada, eu preciso ter um ponto de parada que possa me abrigar do sol, da chuva, do vento. E eu preciso ter iluminação pública. A gente mora numa região perigosa. Eu tenho problema de segurança pública. Quando a gente faz pesquisa, um dos maiores problemas que a gente tem é de problemas de segurança pública. As pessoas têm medo de andar no sistema de transportes. E, por fim, informação ao passageiro. Já encerrou meu tempo, mas eu queria também falar, nós estamos agora fazendo um pré-lançamento hoje, dia 22, a gente faz o lançamento do aplicativo Vai de Ônibus. É o único aplicativo do Estado que a gente tem que mostra tanto o sistema municipal quanto o intermunicipal da região metropolitana. Então, de qualquer cidade da região metropolitana, eu consigo mostrar o passo a passo onde a pessoa está. E isso é necessário, onde está a localização dos ônibus, é necessário a informação ao passageiro. É um
dos combos que a gente precisa, e por isso tão importante, né? A gente está com demonstração ali, quem quiser baixar o aplicativo, está numa fase, inclusive, de teste, e pode dar todos os feedbacks para a gente. Mas, obrigada, Agostinho, obrigada. Era isso que eu queria. Obrigado, Richelle. Excelente apresentação. Eu só fiquei curioso, quais são as duas cidades que fizeram o dever de casa? É Goiânia e Brasília. Então, o jornalista já nasce curioso, né? Professor Gerson Kelman, prazer tê-lo aqui com a gente. Agora é a sua vez. Muito obrigado. Tem uma expressão em inglês, low hanging fruits, que significa, literalmente, frutos baixos. Mas, do ponto de vista de opções de política pública ou de decisões de empresas, significa que as primeiras decisões devem ser colher os frutos mais baixos. Não necessariamente os mais importantes. Você ganha, um administrador público, ele ganha credibilidade quando ele começa a entregar resultados. Para começar a entregar resultados, ele precisa tomar as providências mais simples que dão resultados imediatos. Então, nós sabemos quais são as metas mais importantes e que são muito difíceis de serem alcançadas na nossa coletividade. Por exemplo, ocupação por facções de áreas em que o Estado não entra. Esse é um problema dificílimo. Não vou tratar dele aqui, porque ele não é um low-hanging fruit. Ele não é algo facilmente encontrável. Aqui, eu vou andar no pomar que eu ando, né, identificar os frutos baixos do pomar que eu ando. E quem eu sou? Eu ando na zona sul do Rio de Janeiro, vou 2 horas por dia à praia, portanto, eu tenho uma visão muito parcial de que são os low-hanging fruits. Mas essa vai ser a minha apresentação. Dividindo em 6 tópicos, que tentarei ser telegráfico, né? O primeiro é mobilidade urbana, como nos falou a Richelle. A Richelle nos falou de vários itens relevantes sobre mobilidade urbana, muitos ligados à infraestrutura, muitos são muito importantes, pavimentações, estações de embarque, e uma série de outras coisas, mas quem anda pelas ruas do Rio ou de outras cidades percebe que tem muito a ser feito ainda em gestão. Quer dizer, nós temos, se você andar pela Avenida Copacabana, vou dar um exemplo de onde eu ando, né? Andar pela Avenida Copacabana, teria 4 faixas, ou 5, não sei exatamente, uma está sempre ocupada com veículos parados, esperando o Uber, o táxi, ou sei o quê, embarcando um minutinho só. Isso é gestão. Como é que você faz essa gestão? Pelo método tradicional, policiais, multando, etc., ou com tecnologia. É claro que nós podemos ter 500 mil câmeras numa cidade como o Rio, e que multa quem fica na interseção das ruas, quem para atrapalhando o trânsito. Quer dizer, isso não custa muito pouco. É uma fração insignificante do que é o investimento em infraestrutura e até, como sugestão, pode-se envolver a população no processo, quer dizer, o cidadão se sentir responsável pela gestão da qualidade da mobilidade urbana na sua cidade, não só reclamando, mas sendo ativo, com um aplicativo que permita informar o DETRAN infrações de trânsito. O veículo está parado, você tira uma foto, 5 minutos depois, tem GPS, sabe onde está. Tira de novo a foto, ele está parado no lugar indevido. Então, esse camarada, você informa o DETRAN multa o cara. E aí você, eventualmente, paga até uma comissão para quem fez isso, só para envolver a população na cidadania. Quer dizer, ser cidadão não é só votar, ser cidadão não é só reclamar, ser cidadão é exigir civilidade nossa própria e dos outros. Então, isso, item 1. Item 2. O Rio de Janeiro é uma cidade... Eu estou falando do Rio porque aqui moro, é o pomar que eu ando, né? Mas as outras cidades não é muito diferente, já vivi em muitas outras cidades. É extremamente barulhenta. Né? Vocês têm motos passando com descarga aberta pelo prazer de incomodar os outros. Quer dizer, as motos ou carros, às vezes, isso é facílimo de ser resolvido. Nós temos exemplos de coisas que no passado eram muito ruins, que foram resolvidas com medidas simples. Lei seca.
Antigamente, as pessoas dirigiam bêbadas e batiam, etc. A lei seca é uma ótima iniciativa. Quando eu era jovem, os cães faziam suas necessidades e ninguém limpava. Hoje, as pessoas limpam. Quer dizer, nós podemos ser civilizados. Tem exemplos bem-sucedidos de sucesso. Então, por que nós não vamos ter, na lei seca, por exemplo, ou em outras medidas, a moto que está com o escape aberto ou o carro, para e perde, parou, não pode andar com aquilo, isso perturba as pessoas. De igual maneira, silêncio, veículos oficiais, corpo de bombeiros, ambulâncias, ou polícia, frequentemente com a sirene aberta, sem necessidade, porque não estão atendendo um reclamo, não estão numa emergência, estão simplesmente se deslocando e se sentem superiores, que não precisam parar, não precisam se comportar. Eles que têm que dar o exemplo não dão. Então, seria facílimo, com tecnologia, saber quando o cidadão, o motorista, ligou a sirene, se aquilo está ligado com um evento que precisa, uma emergência ou não. É gestão, só gestão. Nós podíamos avançar nisso. Terceiro, sujeira. A cidade é suja. A cidade é suja. Não precisava ser. Aliás, então, primeiro, um elogio. Até pouco tempo atrás, os containers de lixo do Rio de Janeiro, da Conlurb, eram recipientes que eram roubados para botar gelo, para botar bebida, sei lá. Hoje, a Conlurb tomou uma medida boa, fez uns containers pesados que a pessoa não pode roubar, como tem em outras cidades. Bom avanço, não é só crítica, elogios também. Mas você vai na praia, é sujeira. Se nós queremos ser uma cidade que atrai turistas, porque isso é fonte de renda, é fonte de riqueza, temos que ter praias limpas. E como é que isso é feito? Eu, como vou todo dia à praia, vejo as praias sujas. Por quê? Porque a produtividade do gari com ancinho é 100 vezes menor do que a produtividade. Eu medi com o tempo. É 100 vezes menor do que a produtividade de um trator que arrasta uma peneira. É um método simples. Aí eu conversei com o tratorista. Por que você não passa com esse trator perto onde a população fica sentada, na areia, perto da água? Você só passa na parte de areia que não tem ninguém e não está suja. Na parte suja ele não passa. Porque o trator não tem potência suficiente para passar na areia úmida. É a resposta dele. Bom, isso é ridículo, né? É claro que tem tecnologia no mundo, é só entrar na internet, você acha vários mecanismos, várias coisas que aumentam a produtividade intensamente. Nós poderíamos ter praias absolutamente limpas, atraindo mais turistas, mais riqueza para o país, para o Rio, e por uma coisa absolutamente simples. De igual maneira, por que aquelas barraqueiras, aqueles que não estou falando dos quiosques que ficam na calçada, e sim as barracas que ficam na areia, por que elas não são responsáveis pela limpeza do seu pedaço? Elas não exploram um território público para fins particulares, o que é razoável, tem uma autorização para isso. Em contrapartida, deveriam manter aquele pedaço que eles exploram limpos. É simples isso. Quantas multas foram sacadas contra esses barraqueiros que mantêm o seu pedaço absolutamente imundo? Quantas? Eu acho que nada. Em março, não sei, eu estou falando sem saber. Em março eu fiquei todo animado, porque o prefeito, com toda razão, anunciou multas de R$800 para quem fizesse isso. Mas eu não sei o resultado. Deveria ser divulgado. Tomara que estejam aplicando, mas não, no mínimo é uma falha de divulgação, ou eu não estou lendo. Além disso, aquelas contêineres laranjas não ficam onde os banhistas ficam, e sim perto dos barraqueiros, quer dizer, como se fosse propriedade deles. Quarto item, furto de cobre. Em todas as cidades do Brasil existe furto de cobre, porque cobre é um material raro e caro. Então, o que fazem? Os ladrões roubam fios, cabos elétricos. Quando o sujeito rouba cabo elétrico, ele deixa sem luz, ou sem telefonia, ou sem internet, grandes parcelas da população. Em troco de ele vai lá no ferro velho, vende aquilo, corta o cabo, vai no ferro velho, causa um problema para milhares de pessoas, não é um problema para a concessionária, é um problema para a população,
e aquilo vai no ferro velho. Não é possível que não haja que a repressão policial, que não consegue realmente ir nas zonas ocupadas pelo poder paralelo, mas não é possível que não se consiga fazer o tracing, saber quem está reciclando esse material e impedir que isso aconteça, desde ferro velho até o atacadista que compra cobre. Tem que saber de onde vem esse cobre, não pode ser de cabo queimado. 5. Mobilidade novo, frota de ônibus. Frota de ônibus, aí nós podíamos seguir o exemplo da China, que está eletrificando. Quer dizer, a China está eletrificando tudo porque ela tem lá uma visão estratégica muito boa, que ela não deve depender de petróleo alheio, ela não tem muito petróleo, e por isso ela eletrifica. Bom, agora, nós não precisamos, nós também temos muita energia renovável e podíamos eletrificar, começando pelos ônibus, não tudo necessariamente, mas pelos ônibus urbanos, porque você mata 2 coelhos com uma cajadada. Não só você tem uma ação de mitigação, como nos explicou, que é uma ação de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, mas você diminui o impacto, que é um efeito global, mas você tem um impacto também local, porque ônibus, qualquer veículo a combustão solta particulados, portanto, algo que afeta a saúde. Então, você teria mais silêncio também, porque os ônibus são mais silenciosos, tem toda a vantagem. Qual é a vantagem disso? O ônibus elétrico, ele é mais duradouro, tem uma mecânica mais simples, e ele pode ser carregado de madrugada, quando o uso da rede de transmissão elétrica está ocioso, a rede está ociosa. Então, você pode utilizar o ônibus elétrico para carregar eles de madrugada. Muitas cidades fazem isso e, entre nós, também seria possível. Estou vendo que o meu tempo está terminando, vou acelerar aqui, porque eu tenho... não, eu já estou chegando no final. Aqui, só para dar alguns números, se você tivesse, digamos, uma garagem para eletrificar 1.000 veículos, 1.000 ônibus, quer dizer, esse estudo tem que envolver uma logística de transporte e uma logística elétrica, para saber onde é que são as subestações, onde você vai poder ter, vamos dizer, potência suficiente para carregar esses ônibus de madrugada. Supondo que cada ônibus, que um ônibus desse precise de 1 kWh para percorrer 1 quilômetro, e você tenha 250 km por dia de percurso de ônibus, não sei se é realista, eu dei um chute. E, no final das contas, fazendo as contas disso, você precisaria de 100 megawatts, que é bastante, para eletrificar uma frota de 1.000 ônibus, né? E isso daí é possível, não tem nenhuma razão para não se fazer isso no Brasil, seria um progresso bom. Por último, indo à questão que a Andréia nos falou, sobre eventos extremos. Quer dizer, é sabido que nós estamos vendo maior frequência e maior intensidade de eventos extremos. Por que acontece isso? Quer dizer, as pessoas, por que está acontecendo isso? Porque, com o aumento da temperatura na Terra, cada grau Celsius de aumento de temperatura dá em torno de 7% a mais de água na atmosfera. Água na forma de vapor ou na forma de gotículas nas nuvens, né? Então, aumenta a quantidade de água na atmosfera. Isso tem 2 efeitos contrários, porque é como se a atmosfera tivesse mais sede para tirar a água da Terra, seja transpiração das plantas ou evaporação do solo, do terreno. Então, ela fica com mais água. Então, como ela tem mais sede, a frequência e intensidade das secas aumenta. Por outro lado, quando há uma instabilidade meteorológica, tem muito mais água lá. Aí, quando chove, é mais torrencial. Aí, o que nos disse André, que eu concordo? Nós temos que ter ações não só de mitigação, quer dizer, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, mas nós temos que ter ações de adaptação. Algumas são muito conhecidas, de muito tempo. Eu na década de 90, fui diretor técnico da Serla, que era um órgão do Estado do Rio de Janeiro, de drenagem, e para evitar enchentes, você tem que fazer algumas coisas. São verdes, com a ideia de esponja, e algumas coisas são cinza, como são, por exemplo, os piscinões. A ideia básica é o seguinte: você deve segurar a água o mais perto possível de onde ela precipita, onde ela cai do solo, para que ela para alongar o tempo em que a água escorre em direção aos canais e aos rios, para evitar transbordamentos. Então,
Isso se faz com áreas permeáveis, áreas vamos dizer, de jardins, coisas assim, e quando isso não é possível numa área muito densa, como é a nossa, você tem que fazer estrutura mesmo, e é código de construção civil, você tem que ter vamos dizer, reservatórios que armazenem temporariamente o excesso de água de chuva. Isso é código de construção, isso nós devíamos ter também. Por último, o meu tempo está esgotado, vou falar só a última coisa, é que, na questão da drenagem e do saneamento, porque vai tudo junto, nós temos que recuperar o que foi feito na Europa na virada do século XVIII, do século XIX para o século XX, que é, primeiro, afastar os esgotos e a drenagem de onde ela está caindo, o esgoto está caindo nos corpos hídricos. O que foi feito nesses países, na origem, foi o que hoje nós chamamos de coleta de tempo seco, que é impedir que a poluição chegue nos rios e nas lagoas, levando ela para estações de tratamento sempre que possível. E, quando chover torrencialmente, aí não é mais possível. Então, nós temos que recuperar algo que os europeus, os americanos, fizeram há muito tempo atrás, no sentido de, a primeira medida é despoluir os corpos hídricos. Paro por aqui, desculpe, avancei um pouquinho. Obrigado, professor. Antes de passar para a Clarice, que é a próxima a falar, eu queria lembrar, quem tiver pergunta a fazer, eu não sei quem é que está recolhendo aí, mas as perguntas são feitas por escrito. No QR Code. Então, por favor, só para lembrar. Clarice. Não? Sim? Não. Alô? Alô? Ai, desculpa. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer para o ITDP estar aqui. Eu tenho uma apresentação... Vai entrar? Tá, entrou. Bom, obrigada por estar aqui junto com o professor André e a professora Kelma Richelli, colega de longa data, e Agostinho também, um prazer estar com vocês. Eu sou Clarice Cunha Link, eu sou diretora executiva do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Nós somos uma ONG, uma organização internacional, que trabalhamos com a agenda da mobilidade. Então, eu vou falar aqui somente de mobilidade, mas, enfim, mobilidade como sendo um elemento fundamental para a gente falar de qualidade de vida nas cidades e para falar também dessa cidade do futuro sustentável, justa, inclusiva, enfim, o sonho de todos nós, né, como estavam nas fotos aqui que a Andrea nos mostrou inicialmente. Então, a gente trabalha no ITDP com essa agenda da mobilidade urbana, focando bastante no transporte público, nos transportes ativos, mobilidade a pé, mobilidade por bicicleta. A gente está presente em diversos países e aqui no Brasil há 15 anos e trabalhando bastante com essa articulação entre poder público, setor privado, academia, sociedade civil e mídia. Eu trouxe só esse slide para falar dos impactos negativos do modelo atual, que eu acho que são bastante óbvios para todos nós. Há muitos anos que a gente vem no Cidades Verdes participar, e eu fiquei na dúvida do que trazer dessa vez para discutir, porque a gente vai falar de novo, então, do problema da poluição do ar, do problema da emissão de gases de efeito estufa, do papel do setor de transportes como um dos principais emissores no setor de energia, um dos principais responsáveis para a situação da mudança climática, como que, principalmente em função dos ônibus, a gente está exposto a ar de baixa qualidade, como que isso impacta os grupos mais vulneráveis, a sobrecarga que isso gera no SUS, não só da questão da qualidade do ar, mas também do número de colisões, de mortes e feridos no trânsito, em decorrência do nosso modelo preponderante, que é o deslocamento pelo veículo particular. Não que a maior parte da população esteja no veículo particular, mas não crescendo, sim. O alto custo do transporte, o tempo perdido nos congestionamentos. Esse cenário a gente já conhece, né? E aí, eu resolvi, então, e eu acho que ficou ótima essa ordem, porque a Andrea falou, a professora Andrea trouxe aqui uma visão bastante otimista. Eu, infelizmente, vou trazer uma visão bastante pessimista, então eu sinto muito se eu vou jogar um pouco um balde de água fria na emoção de todos vocês nesse momento, mas é como eu estou me sentindo, porque há 3 semanas a gente resolveu no ITDP fazer um grupo focal
com 32 mulheres moradoras da Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Um terço dessas mulheres são negras, são pretas ou pardas, elas pegam transporte público todos os dias. 2/3 delas são cuidadoras, significam que elas trabalham e elas também cuidam de crianças e idosos. 1/3 são estudantes. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que elas entendem como a relação entre mobilidade urbana e qualidade de vida, nas palavras delas. E aí a gente vai conseguir problematizar um pouco toda a nossa percepção que a gente tem muito distante dessa realidade que é a vida concreta da população que está se deslocando. Então, a gente pode partir desse pressuposto aqui, né, como é que a mobilidade contribuiria. A gente pode falar dos atributos: proximidade, previsibilidade, conforto, qualidade do ar, segurança, confiança, custo, né, se é econômico. É assim que a gente entende que o transporte público poderia colaborar com a qualidade de vida, né? Mas é mais ou menos assim que elas veem. Essa é a nuvem de palavras que resume a percepção delas sobre o transporte. Cansativo, caos, indignação, tristeza, precário, estresse, caro, frustração, sardinha, insegura, imprudentes, enlatada, horrível, quente, atrasada, inseguro, demorado, ruim, escasso, difícil, medo, lotação, quebrados. Tem uma palavra acessibilidade e tem uma outra mobilidade. De positivo, não tem nada. Essas são palavras delas. Você tem que lidar com tudo dentro de uma lata de sardinha. Assédio, abuso, camelô gritando no seu ouvido. Não é só sobre ônibus, elas são usuárias também de metrô, também de trem, de VLT, de outros modos, a maior parte de ônibus, porque é o maior modo de deslocamento na cidade, a gente sabe. Então, essas são as suas principais palavras do ponto de vista de uma percepção ampla. Quando a gente fala sobre proximidade, transporte resulta em proximidade, para elas, o transporte acentua a distância. Para pegar 8 horas no serviço, eu acordo às 4 horas da manhã. Se a consulta for às 7, isso é uma mãe com uma criança. Eu tenho que madrugar de verdade, porque leva de 2 a 2 horas e meia. Isso se não acontecer nada em Braz de Pina, tudo acontece ali. Aí você tem que esperar outro ônibus. E estar com criança no colo, com mochila, é complicado. O horário de entregar, porque ela também faz entrega num serviço, eu consigo marcar outros horários, mas o fixo do médico não tem como. Eu queria pontuar aqui que, em 2016, o Rio foi a 2ª capital com maior proporção de mães solos. São mães sem marido, né? Sem, enfim, alguém que está ali compartilhando. 61% das mães se declarando solteiras no momento do nascimento dos bebês. A gente tem um alto número de mulheres que trabalham e têm filhos e estão nas zonas norte, zona oeste, Baixada Fluminense, na periferia do Rio de Janeiro, e que estão se deslocando todo dia, não só para o trabalho, mas também para uma série de atividades de cuidado. Mas, quando a gente pensa na operação, quando a gente desenha a operação para o deslocamento casa-trabalho. A gente desenha a integração para o deslocamento casa-trabalho, como se esses deslocamentos de cuidado que acontecem ao longo do dia, inúmeras viagens encadeadas, mais curtas, mais complexas, como se elas não acontecessem. Né? Então, a gente tem um distanciamento, desde as nossas pesquisas de origem e destino, que a gente não trata os deslocamentos de cuidado com a devida relevância, apesar de que eles são uma maior parte dos deslocamentos que acontecem durante o dia. Essas mulheres também se deslocam para o trabalho remunerado, mas elas principalmente se deslocam para os outros trabalhos relacionados com cuidado. Então, a gente tem um problema operacional, a gente tem um problema de integração, né? A gente ignora, invisibiliza esse deslocamento dessas mulheres. Isso tem tudo a ver com a saúde mental, como a Richelle colocou aqui mais cedo. Quando a gente quer falar de previsibilidade, quando você vai pegar o transporte, o que você quer? Uma segurança. Não, eu vou pegar, em meia hora chego lá. Né? Todo mundo quer a dignidade de chegar na sua hora, né? Na hora que você espera. Isso causa um estresse em qualquer um de nós se a gente não chega. Mas o que elas dizem é que o transporte é imprevisível. A gente fica 1 hora esperando, vai chegando mais gente no ponto, e vem um ônibus só. Ali mesmo já sai lotado. Tem umas linhas que a gente percebe que não tem ônibus. Ficamos horas esperando.
ficamos à mercê do aplicativo. E, muitas vezes, o próprio aplicativo não tem certeza. Muitas usam já o Move It, o Vai de ônibus, né? Algumas já mencionam, um terceiro que agora não lembro. O Regina Caxias é um ônibus. Nem no aplicativo você sabe a hora que ele vai passar. Fico 40 minutos e não passa nada. O meu filho fica sozinho em casa, né? Ela está tentando voltar para casa. E eu tento chegar o mais rápido. Eu chego 8 horas no centro. Até que eu consiga pegar um ônibus, eu desisto e pego uma van ou um Uber Moto. Uber Moto é tempo. A gente está jogando a população no Uber Moto. A gente está jogando a população no colo dos aplicativos, porque o nosso sistema não oferece o mínimo. Todas elas estão usando o Uber Moto, seja por tempo, seja por custo, seja por segurança, como eu vou mencionar daqui a pouco. Tem pesquisa já mostrando que a população de baixa renda, principalmente as mulheres, são as principais usuárias de Uber Moto, porque são as pessoas mais sobrecarregadas nos seus dias. São as pessoas que menos têm dinheiro para pagar o transporte, para se dar o luxo de esperar por um transporte que não se sabe se ele vai chegar ou não. Quando a gente pergunta sobre conforto, em Madureira é loucura, 5h30 já não entra mais ninguém. Aí eu achei essa frase ótima. O Pau-Ferro, que é um lugar para onde o ônibus vai, né? um bairro, eu não sei exatamente se é um bairro. Realmente, o meu lugar de fala é péssimo. É uma rua, ok. Mas tem ônibus, Pau-Ferro. O Pau-Ferro passa toda hora e vazio. Dá até vontade de ir para esse lugar, nem sei onde é. Né? Tem um amigo que, às vezes, uma vez por semana, se dá o luxo de pegar o frescão. Vai sentado, coloca fone, vai lendo um livro. Demora quase 3 horas para chegar em casa, mas assim é melhor, porque todo mundo tem o direito de descansar um pouco no seu período de deslocamento, né? Eles trocaram primeiro a frota do BRT na Zona Oeste, e eu comecei a pegar. Eu me sentia querida, aumentou a minha autoestima, por mais que eu fosse em pé. A importância das frotas novas, dos investimentos, do ônibus que não está lotado. Mas o que a gente tem atualmente no Rio? Uma frota antiga, uma idade média de mais de 7 anos, da nossa frota. Em 2021, a gente tinha um dado de que, em 2024, de que metade quase da frota, 47%, tinham que ser renovados, porque já era uma frota considerada antiga. Em termos de acessibilidade e conforto, a gente só tem 26 ônibus com piso baixo, né? A gente tem um problema seríssimo de ar-condicionado. Elas relatam aqui, porque não cabia e eu ia ter pouco tempo, barata, cobra, escorpião, cadeira quebrada, não tem cigarra para tocar, os ferros todos sujos para segurar. Essa é a experiência diária dessas mulheres. Qualidade do ar. E aqui só para falar, esse é um diálogo que eu gostaria de ler para vocês, de um dos grupos, sobre o ônibus na Zona Sul. Na Zona Sul é totalmente diferente, os ônibus lá não são cacarecados. Para a galera da Baixada, a situação é um pouco mais precária do que a galera da Zona Norte, porque é um pessoal mais chatinho, da Penha, Tijuca, mas a manutenção do Zona Sul é ótima. São boas comparadas com outras, mas também não são aquelas coisas. Mas não tem desculpa para ser melhor na Zona Sul. Eu vou 6 vezes por semana e eu não pego um ônibus cheio. O tempo de espera é maravilhoso e tem mais opções. É um atrás do outro. E na Zona Sul, você consegue fazer as coisas a pé também, então você está até mais seguro. Até o motorista é mais feliz, dá bom dia. O ônibus é sujo. Quando a gente fala de qualidade de ar, o professor falou aqui, a gente fez um estudo recente no ITDP, e quase 20% da frota atual de ônibus são Euro 3, que são os ônibus que mais emitem material particulado. E quando a gente analisa pelas quatro conjuntos, consórcios que temos atualmente na cidade, a maior parte dos ônibus Euro 3 estão na Zona Norte e Zona Oeste da cidade. Eles não estão na Zona Sul, eles estão exatamente onde essas mulheres estão tomando diariamente ônibus. Elas estão mais expostas a material particulado, elas estão mais expostas aos gases poluentes locais do que as pessoas que vivem na Zona Sul. Insegurança. A CEMOV até já tem começou uma campanha de assédio, acho que tem várias organizações e operadoras que estão trabalhando, estão percebendo a questão do assédio. A gente sabe que quase 100%, 97% das mulheres brasileiras já foram assediadas. Eu trouxe aqui as frases mais leves, porque todas as 32 mulheres já passaram por situações bem sérias. Vou ler para vocês.
Desculpa pelo desconforto. Medo. Quanto mais deserto o ponto, é pior. É no ônibus, é no veículo, é no ponto. Já ejacularam no meu braço, no ônibus. O ônibus estava muito cheio, era o 457. Ele roçando, e quando eu vi, estava todo molhado meu braço. Eu não consigo mais andar de ônibus por causa disso. Me desculpem por essa frase. No ponto acontece, principalmente se estiver vazio. Rua escura, deserta, pior ainda. Saio correndo, não fico ali nem ferrando. Minha filha já sofreu dentro do BRT. Ela estava sentada na ponta, o homem se sentou no cantinho da janela e o homem começou a se masturbar do lado dela. Quando o ônibus está cheio, uma mulher começa a gritar, o abusador diz, anda de táxi, o ônibus está cheio. Eu pego o Ubermoto da minha casa até a estação e me sinto mais segura do que ficar esperando um ônibus. A gente sai muito cedo ou chega muito tarde. Que cálculo de segurança é esse que a pessoa acha que pegar uma moto é mais seguro do que pegar um ônibus? Esse é o cálculo de segurança que precisa ser feito por essas mulheres diariamente. Mais uma vez, a gente está jogando a população no colo do Ubermoto, pelo custo, pelo tempo e pela segurança. Estou quase terminando, Agostinho. Do ponto de vista de mudança climática, né, que foi mencionado aqui, os nossos sistemas de mobilidade são extremamente vulneráveis e a gente precisa de sistemas que nos deem confiança, que mesmo na chuva, mesmo no dia de onda de calor, a gente consegue chegar onde a gente precisa. Se um ônibus tem 40 cadeiras, tira 5 cadeiras, porque o ar-condicionado está pingando. E tem uns que é todo fechado e o ar não funciona. O suor escorre. Cansei de passar mal, porque não tenho o que fazer. Quando está chovendo, se ficar uma semana chovendo, não tenho como descer da minha casa. Não tem transporte que garanta, em dias de eventos extremos, que a população na periferia consiga chegar nos seus destinos, né? A gente já tem uma série de artigos atualmente mostrando mulher que quebra a janela do ônibus porque o filho está passando mal, o ar-condicionado não funciona, ou, enfim, água caindo pelo equipamento, né? Então, a questão dos eventos climáticos é seríssima, principalmente porque a gente vai ter mais dias de eventos extremos nas nossas cidades, e a gente já sabe disso. A gente tem esses dados, a gente tem a tecnologia, a gente tem toda a capacidade técnica para entregar algo melhor. E aí, o último, que é a questão do custo. Elas acham caro, impactante, é puxado. A gente pensa, esse dinheiro podia ser investido em uma atividade, em tratamento que fica para trás, medicamento caro, e não tem satisfação no serviço. Usamos porque somos obrigados. O valor não condiz com o ônibus que pegamos. Indignação, acho um absurdo o valor de passagem. Tem dias que o Ubermoto fica R$2 e pouco, R$3. Eu paguei R$2,80 para vir para cá. É a metade da passagem do ônibus. Mais uma vez, o Ubermoto aparecendo como a solução. Então, acho que esses são todos pontos importantes que problematizam o que a gente vem fazendo no setor, né? E que nos faz questionar o que a gente está entregando de fato, porque a gente precisa de um transporte que diminui distâncias, efetivamente. A gente precisa de um transporte que ofereça serviço previsível. A gente precisa de um transporte que seja confortável, limpo, seguro, no qual se confia, independente das condições climáticas, e que seja acessível. E esse, infelizmente, está muito distante do que o que a gente está oferecendo. Então, a nossa ideia de resiliência, de mobilidade urbana sustentável, não fica de pé se a gente não entende a partir da vida concreta. Então, era isso que eu queria trazer. Desculpa se vocês vão sair tristes, mas... Obrigado, Clarice, por ter trazido os outros pomares. Bom, eu já tenho aqui algumas perguntas, mas eu queria usar as minhas prerrogativas de mediador para fazer a primeira pergunta, que é a minha pergunta para os quatro. Eu queria voltar a 15 anos, 2010. Nos últimos 15 anos, essa cidade passou por eventos importantes, como os Jogos Militares em 2011, a Copa do Mundo em 2014, a Olimpíada em 2016, e cada um deles, guardadas as devidas proporções, com investimentos importantes em infraestrutura, inclusive em mobilidade urbana. Mas nada disso nos impede de chegar agora, com essa apresentação da Clarice,
e com o resultado da pesquisa da FGV Transportes, que mostra que a cidade do Rio de Janeiro é considerada a pior das grandes capitais, fica em terceiro lugar, perde para São Paulo e perde para Belo Horizonte. 40% dos usuários dizem que o sistema, a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é ruim ou péssima. Então, o que eu queria pedir para vocês, 4, e que fossem bem objetivos, eu queria que vocês me dissessem, nesses 15 anos, vocês já devem ter participado de milhares de debates como esse, onde a gente fala sobre mobilidade e qualidade para a população. Eu queria saber qual a razão, o que nós fizemos de errado, 1, e 2, o que nós fizemos de certo, se é que a gente fez alguma coisa certa nesses 15 anos. Para a gente não ficar, porque eu sei como jornalista que é sempre mais fácil a gente ficar criticando do que elogiando. Mas o que a gente fez de certo? Uma coisa só. E uma coisa que a gente fez de muito errado. E quando eu falo a gente, eu estou falando poder público, estou falando cidadão, população, é isso. Vamos inverter, começar com o professor, se quiser. Você já ficou nervosa, né? Pensa um pouquinho. Fizemos certo, eu não me recordo das datas, mas o BRT me parece uma iniciativa bem-sucedida, no sentido que foi dito pela professora que precisa ter pistas preferenciais. E esse conceito é bem-sucedido, se pudesse ser estendido para outros lugares, seria correto. O que deixamos de fazer, a Clarice aqui nos apontou, quer dizer, nós temos uma região, não é só a cidade do Rio de Janeiro, uma região metropolitana extremamente desigual, né? E aí eu não falo só, viu, Agostinho, em questão de mobilidade, mas eu me recordo, por exemplo, na década de 90, eu fui diretor técnico da CELA, eu falei, era um órgão de controle de enchentes. E nós tínhamos um programa financiado pelo Banco Mundial, gigantesco, caro, de fazer infraestrutura de proteção da Baixada Fluminense, da região de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, etc., das enchentes. E fizemos na COP, a COP tinha um laboratório que tratava disso, fizemos um plano de drenagem dessa região, da Baixada Fluminense, que o nome diz é uma baixada, portanto, influenciada por enchentes, e que exigia uma visão de longo prazo, uma governabilidade longa. Essa governabilidade significava o quê? Tem vários aspectos, vou pensar só um. Exigia que algumas áreas que não estavam ainda ocupadas, porque eram áreas que sempre tinham enchentes, não fossem ocupadas, porque eram áreas em que, numa situação de emergência, haveria alagamento. Nós projetamos polders, como tem na Holanda, ou seja, diques e bombas. Tudo foi ocupado. E foi ocupado com o incentivo do poder público. Então, quer dizer, contra toda a racionalidade. Então, o que fizemos errado? Não conseguimos desenvolver uma governança, um sistema democrático eficiente. Não estou propondo nada diferente do sistema democrático, não. Mas a grande falha que eu vejo da minha geração é que nós conseguimos criar um sistema democrático, mas falha ainda na eficiência da governança. Para o quê? Obrigado, professor. Andréia? Bom, eu acho que talvez seja até mais fácil listar tudo que a gente fez de errado, né? Ou não fizemos da melhor forma possível para aproveitar as oportunidades. Mas, por exemplo, cada evento desse, né, que o Agostinho mencionou, a gente sabe que a cidade, quando vai sediar, ela tem uma série de condicionantes que são fiscalizados e devem cumprir para poder, de fato, atender um evento, né, seja um evento esportivo, o que for. Então, eu acho assim, um exemplo positivo foi a expansão da linha do metrô, a linha 4. Né? Agora, é aquela história. Esse investimento é bom para quem? Eu acho que, como o ITDP trouxe bem, né, esses investimentos acontecem no pomar do professor Kelman. Né? Então, de fato, a gente tem que pensar na população mais vulnerável, que mais sofre. Esses investimentos eles precisam ser pulverizados no sentido de atacar áreas mais vulneráveis, onde a população pobre está ali se deslocando, sofrendo no seu dia a dia. Esse é um ponto que eu acho crítico. O segundo, quando eu falo de não fazer da melhor forma, é aproveitar essa transformação que já vai ser implementada numa cidade, já trazendo os componentes mitigação e adaptação. Né? Ou seja, esse sistema de transporte público ele tem que ser repensado para ser limpo, eficiente,
também adaptado à infraestrutura, porque as pessoas vão vivenciar mais eventos extremos. Eu falo aqui com preocupação a questão das ondas de calor, que vão ser cada vez mais mortais. A gente viu claramente quando a Clarice mostrou, né, as pessoas tendo que quebrar a janela de ônibus, as pessoas desmaiando. Então, hoje a gente já fala de um cuidado muito especial para a infraestrutura como um todo. Então, isso eu acho que a gente perdeu o time de começar a agir na adaptação e nessa transformação das cidades. Obrigado, Andréa. Michele, um ponto positivo e um negativo. Eu acho que o ponto positivo, além do que já foi dito, de prioridade, nesses 15 anos, é a política tarifária da região metropolitana de benefício do bilhete único. Eu acho que, se a gente acha já muito caro, bem dito por essas mulheres entrevistadas, a tarifa é muito cara para aqueles que pagam, se não existisse a política do bilhete único, isso seria infinitamente mais caro, né? Então, você tem tarifas hoje de R$20 que são pagas 8,55. Então, de fato, é uma política que deu certo, no meu ponto de vista. E o que deu errado, eu acho que é a política de continuidade. Eu acho que tudo aquilo, todo investimento massivo que foi feito na construção até 2016, nós estamos 10 anos sem fazer nada. Então, eu acho que essa política de continuidade, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas como região metropolitana, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Transbrasil, como que as pessoas fazem para chegar até lá, precisa fazer com que o investimento chegue também nas cidades da Baixada, para que as pessoas possam chegar com menos tempo também e pegar um corredor estruturante. Então, a multiplicação dessas faixas seletivas, e aí eu acho que a gente tem que ficar batendo na tecla da priorização, porque é onde vai ter... Isso resolve até mais oferta, né? Porque, se você tem uma regularidade dos veículos, você sabe o tempo que vai levar cada uma das viagens, você consegue oferecer muito mais qualidade de transporte. E aí, só um pouquinho nessa questão da preocupação do ar-condicionado nos veículos, a indústria ela consegue entregar, né, tecnologicamente, 10 graus a menos. O ar-condicionado ele oferece 10 graus a menos da temperatura externa, né, principalmente no anda e para, abre porta, né, o ônibus abre porta toda hora. Então, a gente tivemos, no ano passado, fenômenos de dias de 55 graus, 60 graus de sensação térmica. Então, dentro do veículo, 10 graus a menos vai estar 50, 45. Então, o ar-condicionado está funcionando. O problema é que a cidade está muito quente, né? Então, assim, como que a gente faz para passar isso e melhorar essa tecnologia também, para melhorar a vida das pessoas, né? Porque é humanamente impossível. Clarice? Bom, acho que assim, a gente viu uma série de investimentos aqui, em particular no Rio, né? Falou-se do metrô, mas, de fato, há muito questionamento se essa deveria ter sido a prioridade. Acho que o próprio Transbrasil, a rede de BRT, faixas exclusivas. Mas a verdade é que é tudo, do ponto de vista até de faixa exclusiva, é muito pouco, né, o que foi feito. A gente poderia ter feito muito mais. É uma intervenção de baixíssimo custo e de alto impacto, né, e é, na verdade, uma discussão muito mais política do que o seu custo. Acho que temos um problema aí de uma falta de uma governança metropolitana, e esse não é um tema novo, esse é um tema antiquíssimo aqui no Rio, né, um tema que predata aí acho que vem da nossa Constituição Cidadã, né, que localiza muito o espaço de discussão para o município, e, na verdade, as nossas cidades não acontecem só dentro do contorno do município, né? A gente tem aí um contexto metropolitano que exige, né, um outro tipo de inteligência, de integração, de governança, de um modo geral, entre o Estado e o município, que a gente não tem, e que acaba criando essas valas, né, desreguladas. Então, aí claro, é um espaço fértil para os aplicativos, é um espaço fértil para as vans, né, quando, enfim, começaram aí a ocupar esse espaço que está posto. Se não tem serviço de qualidade, o serviço acaba surgindo, né? Agora, acho que a gente tem um problema que é dos ciclos eleitorais, né? Eles prejudicam muito o nosso avanço, né? O avanço dos projetos é tudo muito carimbado, como de um prefeito, de um governador, e aí é quase que 3 passos para frente, para trás, e um para frente em cada nova administração. Então,
eu acho que é inadmissível a gente estar há 15 anos falando das mesmas coisas, porque essa pesquisa provavelmente seria a mesma há 15 anos atrás, só não teria o Ubermoto como solução. Só que agora tem. E eu acho que aí indica para a gente, de forma até mais urgente, o problema. Então, um esvaziamento dessa inteligência e dessa capacidade de planejar e de implantar e de monitorar na escala metropolitana. Acho que isso é o que temos de bastante problemático no caso do Rio. Bom, agora eu vou tentar... Queria fazer uma pergunta para cada um do público. Vou ler 4 perguntas para a gente poder... E eu pediria que vocês fossem bem objetivos, porque o nosso tempo já está estourando aqui. Para a Andréia Santos. Andréia, não está identificado quem fez a pergunta, mas, enfim... Como explicitado por você, a China avançou muito no conceito de cidade-esponja, bem como na sua implementação. Na sua opinião, quais são os desafios que enfrentamos no Brasil que impossibilitam projetos como esses nas nossas cidades e centros urbanos? Bom, primeiramente, eu acho que perpassa pelo planejamento, né? Você priorizar projetos e iniciativas como essa, incorporar isso no planejamento urbano, porque, pela própria expansão, né, na China, já tem mais de, sei lá, quantas cidades, mais de 50, que já vem fazendo essa transformação. Então, não é nada complicado, é economicamente viável, inclusive quando a gente vai comparar os custos de uma intervenção de infraestrutura cinza, que é obra de engenharia, para uma intervenção atrelando, né, natureza, a criação de parques lineares. É uma solução barata, que traz uma série de co-benefícios. Então, eu acho que perpassa por vontade, por incluir isso, né, nesse repensar, nesse retrofit das cidades. Então, eu acho que é governança, vontade política e partir para o campo da ação, né? Não tem desculpa. Obrigado, Andréia. Pergunta do Andrei Moreira para a Richelle. Tendo em vista que a eletrificação da frota exige necessariamente um alto investimento em infraestrutura e renovação tecnológica dos veículos, você acredita que seria mais eficaz procurar o desenvolvimento das tecnologias relacionadas aos biocombustíveis, que mantêm o ciclo de carbono e GEE na superfície do planeta, ao passo que diminui a emissão de gases e partículas poluentes? Eu acho que o Brasil ele é gigante, né? A gente tem potencialidades em todos os tipos de combustíveis, todas as tecnologias. Eu acho que o erro é a gente atacar uma coisa só. Então, a partir do momento que a gente pode, sim, ter em alguns momentos parte da frota elétrica, eu acho que o Brasil ele tem uma vocação enorme em biocombustíveis, então, sim, vamos trabalhar com biocombustíveis em alguns momentos, em alguns locais. Agora se está investindo muito na questão do biometano, cidades como Goiânia está montando uma usina grande lá para ter veículos, compraram mais de 500 veículos a biometano. Então, tem N opções que, de certa forma, precisa ser feita essa descarbonização viável e possível dentro de um curto ou médio prazo que seja. Obrigado, Richelle. Clarice, baseado nesses grupos focais que estão sendo trabalhados pelo ITDP, quais são os frutos, da vez usando a imagem do professor Kelman, que precisam ser trabalhados com urgência na gestão do transporte fluminense? Como garantir que a política pública seja pensada para durar e não no imediatismo? Bom, acho que, no caso do Rio, a gente vai entrar, né, numa fase agora de nova concessão. Tem o processo de licitação, estava em consulta pública, então tem um processo agora em andamento, e eu acho que a gente precisa garantir que vários desses temas estejam presentes nesses novos contratos e nos veículos que vão ser comprados, e como parte, né, indicadores que afetem os modelos de remuneração, processos de fiscalização. Então, acho que tem aí uma janela de oportunidade para se rever a forma como a gente faz, como a gente vem monitorando, como, né, enfim, o poder concedente vem lidando atualmente com o serviço que é prestado. Então, acho que essa é uma janela de oportunidade, mas não é só aí, né? Acho que as faixas exclusivas são fundamentais. Quando a gente fala de previsibilidade, tem muito a ver com lotação, e a lotação tem muito a ver com os ônibus que estão parados no tráfego misto,
né? Acho que a continuidade do investimento no BRT, do investimento no metro ferroviário, tudo isso tem que acontecer, mas, novamente, principalmente no metro ferroviário, não é exatamente low-hanging fruit. A faixa exclusiva é mais do que low-hanging fruit, né? Já, inclusive, tinha que ter acontecido. Então, acho que esses são investimentos importantes. A questão da segurança, acho que pode ser bem endereçada, né, deve ser endereçada na concessão, enfim, poderia ser no contrato atual também, né? Então, tem uma série de equipamentos de tecnologia embarcada que os veículos podem ter, protocolos, canais de denúncia, protocolos junto com os centros de operação, junto com a polícia. Então, isso tudo tem cidades que já estão fazendo, mas, novamente, uma nova concessão dá uma oportunidade aí de reestabelecer esses parâmetros, né? Acho que a discussão sobre política tarifária ela é urgente, ela passa muito pela questão de uma integração, de uma governança metropolitana também, para que a gente baixe o valor das passagens, né? Porque, ainda que tenha uma política metropolitana, o valor das passagens é um valor muito alto para a maior parte das famílias. Então, se para a gente aqui soa que R$ 4,70, R$ 5,95 é um valor razoável, pode ter certeza que não é razoável para a maior parte das mães de família, né, que estão se deslocando diariamente na cidade, para quem uma integração não é suficiente, né, diariamente. Então, tem aí políticas tarifárias familiares que poderiam estar sendo feitas, né, tem uma série de outros subsídios que poderiam estar na mesa. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita, mas que passa exatamente pela governança, né, e que pode ser feito no contrato atual, mas que pode ser facilitado na medida em que tem uma nova concessão que vai começar em breve. Então, o objetivo do ITDP é tentar trazer esses temas para que sejam incluídos na nova concessão, é o que a gente já vem tentando fazer por meio da consulta pública. A última pergunta, professor Kelman. Como a gente viu ao longo das apresentações aqui, nesses tempos de economia digital, alguns carros ficavam parados na garagem, agora estão na rua trabalhando como Uber. As bicicletas dos jovens que podiam servir de lazer estão entregando iFood na casa das pessoas. Tem muita dona de casa, dono de casa, que agora quer ser super hoster no Uber. Eu queria saber se a economia, o público perdeu a guerra para o privado ocupou as nossas ruas e torna essa solução cada vez mais complicada. Soluções que atendem o interesse da coletividade não são necessariamente públicas, são políticas públicas que devem ser exercidas, de preferência, por agentes privados. Porque a guerra que nós estamos perdendo é da organização, foi o que Clarice nos falou, da governança para criar políticas públicas que façam com que cada agente, agindo no seu interesse, sirva ao interesse coletivo. Isso precisa de sinais econômicos corretos, políticas públicas corretas. É isso que nós estamos falhando. Quer dizer, quando cada um por si não soma ao interesse coletivo, nós estamos indo para o caos, que é o Uber, moto, quer dizer, ser mais seguro andar no Uber moto do que andar no ônibus correto. Quer dizer, o que está faltando? O contrato correto, a administração da região metropolitana, foi o que a Clarice nos falou aqui, e que eu concordo. Obrigado, professor. Eu queria agradecer a todos nós, foi ótimo. Eu avisei para vocês no início que ia ser animado, acho que foi animado. A Amélia conseguiu o lead, com certeza. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a cada um de vocês, André, Richelle, Clarice, professor Kelman, um prazer revê-lo. E vamos passar para... A gente atrasou, mas acho que não atrasamos tanto, né? Muito obrigado a todos.